aqui, porque é, é um guerreiro, né? É alguém que está realmente disposto a fazer diferença, né? Então, essa mentoria é uma mentoria que ela acontece, que eu faço ela já no individual, e eu decidi fazer aqui para te ajudar como vender o peixe em entrevistas de emprego em inglês. Porque uma entrevista nada mais é do que um vender um peixe, não é mesmo? Né? E eu entendo o que você possa estar pensando aí, né? Eu entrei numa mentoria de entrevista de emprego, né? Mas eu nem tenho inglês fluente, eu nem currículo tenho, né? Acredito eu que você está pensando todas essas coisas, né? Eu nem sei por onde começar a fazer um currículo, né? Por onde que eu começo? LinkedIn em inglês, nem pensar. E se as pessoas começarem a me chamar para as entrevistas em inglês? Porque isso vai acontecer, né? Como que eu posso me vender numa entrevista? Eu não sou vendedor. Talvez esteja passando pela sua cabeça todas essas coisas, né? Eu me virei sem o inglês até hoje. Ah, eu não vou me arriscar. Eu tenho medo de falar inglês, né? E me expor e falar errado e as pessoas me corrigirem. Eu não tenho tempo. Talvez todas essas coisas estão passando aí pela sua cabeça agora, né? Você está pensando, nossa, eu entrei numa masterclass de entrevista de emprego, não é mesmo, né? Eu nem sei como funciona o processo seletivo em inglês, eu nunca participei de um, né? E, e será que essas entrevistas em inglês elas são como as entrevistas em português, né? Eu tenho perdido oportunidades, não sei, são muitas coisas que eu acredito que estão passando aí pela sua cabeça, né? Você que está me assistindo aqui, também estou transmitindo, né, aqui e via LinkedIn, só eu falando, né? E assim, de repente você está pensando, mas eu não vou entrevistar, eu não vou ser entrevistada, eu vou entrevistar. Será que eu sei avaliar o nível de inglês das pessoas, né? São tantas coisas que podem estar passando aí pela sua cabeça, não é mesmo? E no final dessa aula eu vou te dar um presente especial. Eu vou te entregar um presente especial para você poder organizar aí essas ideias, né, a respeito das entrevistas de emprego e começar a pensar nisso daí, né? Pensar em fazer, porque talvez você nunca tenha parado para pensar em fazer uma entrevista em inglês, porque você pensa que não é para você, né? E, e eu vou te dizer um pouquinho sobre mim, né? Por que você pode confiar em mim, né? Eu sou Bel Freitas e tudo que eu vou trazer aqui para você é fruto da experiência de mais de 20 anos nas melhores e maiores escolas do país, inclusive de inglês para negócios, né? E nos últimos anos, nos últimos 15 anos mais ou menos, e nos últimos 4 anos online, né? Então eu não sou uma professora pandêmica, que eu brinco falando, eu tenho me dedicado a ajudar pessoas a alavancarem o inglês para serem tudo o que elas podem ser no mercado de trabalho. E por onde começa? Começa pela entrevista, né? Isso tudo começa pela entrevista, não é mesmo? Porque o que te leva a usar o inglês no trabalho é uma entrevista, não é mesmo? E o que você vai ganhar com tudo isso, né? Eu quero te dizer, né, que através do inglês, você que me acompanha aqui nas redes sociais, se você está aqui me assistindo em alguma das redes agora, né, você sabe que eu entrego um conteúdo de valor, né, mas eu nunca tinha colocado tudo junto num dia só, né, sempre fica picado, né, então se você for assistindo aos meus conteúdos no YouTube, no LinkedIn, enfim, qualquer rede social aí, você vai vendo aí, né, os conteúdos, mas é um conteúdo de bastante valor, porque eu quero realmente ajudar vocês a serem tudo que vocês podem ser, né? E fica aqui comigo que eu vou te ajudar a vender o seu peixe, né? O popular, né? Vender o peixe. Será que a gente fala isso, né? Vender o peixe em inglês? A gente não fala isso, né? Tem expressões do inglês que são bem específicas, né? E aqui a gente fala to sell yourself,
né? I'm gonna teach you how to sell yourself in English, né? E aí, você vai se vender, vender o seu peixe em inglês e conquistar o quê? Uma vaga, uma promoção. Porque quando a gente fala em entrevista de emprego, a gente não fala só a inicial. Talvez você fale, ah, mas eu não estou procurando emprego. Só que a gente tem promoção também que as pessoas precisam. Eu ontem mesmo estava preparando uma pessoa que está se encaminhando aí para uma nova promoção. E aí, nós estávamos nos preparando para isso, né? Trabalhando em cima dessas coisas que são perguntadas nas entrevistas internas, nos processos seletivos internos e externos, né? Então, assim, aqui a gente vai falar um pouco para você das entrevistas de emprego em inglês, né? O que, que os recrutadores perguntam, como que a gente começa um currículo em inglês, né? Talvez você nem tenha um currículo em inglês, né? O que, que te derruba nas entrevistas de emprego em inglês? O que, que te faz destacar na multidão, né? Stand out of the crowd, né? O que, que faz você se destacar na multidão, não é mesmo? Deixa eu ver aqui, tem mais gente entrando. Very good, welcome. E no final dessa aula, eu vou te dar um presente, que eu falei, né, que vai te ajudar bastante, que eu acho que você vai curtir, foi uma coisa que eu preparei para você com muito carinho. E eu vou te dar uma oportunidade para você avançar nesse caminho e podermos caminhar juntos nessa jornada rumo ao emprego dos sonhos, né? Porque um emprego que a gente usa o inglês é o emprego dos sonhos, né? É um emprego que tem um bom salário, que tem bons benefícios, né? Que traz uma qualidade de vida melhor para você, né? E o que eu vou te mostrar aqui, ele pode ser aplicado para qualquer pessoa, tá? Que tenha pelo menos aí um ano de inglês, mesmo que não seja sequencial, né? Então você precisa ter algum conhecimento, né? Do inglês, não pode ser leigo no inglês, né? Talvez você está pensando, eu entrei nessa mentoria, será que essa mentoria ela serve para mim? É bom demais para ser verdade, né? Eu arrumando um emprego que eu vou aumentar de 50 a 70% do meu salário, isso é real, gente, porque eu tenho vários mentorados, vários alunos, né? Porque eu também tenho alunos particulares, tenho mentorados, e eles realmente ganham praticamente o dobro quando a gente fala de inglês, né? E é que parece bom demais para ser verdade, né? Mas é verdade, né? Tem muita gente aí pela internet que acaba fazendo um trabalho que não é legal, um trabalho que engana as pessoas, né? Mas aqui não é mais uma aulinha que não leva a nada. O que eu vou te passar aqui, você usando esse conteúdo de hoje, por isso que eu falo para você pegar papel e lápis aí para você anotar, porque eu acho que você vai querer anotar algumas coisas, né? E eu acho que é bem importante, né? E aí eu vou te mostrar, deixa eu compartilhar aqui com vocês, eu vou mostrar um caso real, tá? Eu vou mostrar um caso real para vocês. Eu vou mostrar aqui, ó. Essa daqui é a Viviane Bonifácio. A Viviane, ela é uma tech recruiter. E eu vou falar um pouquinho para você da história dela. A Viviane, ela me encontrou através das redes sociais, num comentário de um post, ela me encontrou. E aí, o que, que aconteceu? A gente começou a conversar e ela falou assim: ah, não sei, quero fazer uma entrevista de emprego em inglês, mas eu não tenho inglês suficiente, não sei se eu consigo. E eu falei para ela: claro que consegue, né? É... Aí ela, mas se não passar, fica aquelas dúvidas, sabe? Mas se não passar, mas se me expor, você vai ver essa pessoa de novo. O que de pior pode acontecer se você não passar? E aí a gente começou a conversar sobre isso e ela falou: não, vou entrar nessa mentoria. E aí ela me contratou para a mentoria, a gente começou a fazer, e foi assim uma jornada incrível, uma jornada incrível, foi muito gostoso, né? Foi muito gostoso porque a Viviane, deixa eu colocar aqui pessoas. A Viviane, ela começou a se desenvolver
e foi muito incrível. A gente começou a fazer um trabalho, fizemos um trabalho desde assim, os primórdios, né? Desde o currículo, passando pelo LinkedIn, passando pelas entrevistas, as simulações, né? Ela tinha medo, né? Ela achava que não tinha inglês suficiente. Isso é normal, você vê que todo mundo sente esse mesmo medo, mas ela decidiu enfrentar, ela deu um basta, ela falou, não, eu quero. E falou mais forte para ela o porquê dela, né? Qual é o seu porquê? Né? Coloca aí para mim nos comentários, no chat, qual que é o seu porquê? Por que que você quer ter um emprego melhor através do inglês? Vai valer a pena? Vale a pena? Você está aqui num sábado de manhã para fazer isso? Vale a pena? Vale? Coloca aí para mim no chat. E aí a gente desenvolveu, né, todo um trabalho, né? Mas antes de eu te contar exatamente o método que eu usei, né, que eu ajudei a Viviane, por exemplo, a vender o peixe dela, né, para conquistar uma nova vaga, né? Eu vou te contar como que surgiu essa mentoria, né? Que talvez assim você nunca tenha visto algum vídeo aí meu falando sobre esse assunto, né? Porque você entendendo como que eu cheguei nessa mentoria, né, você vai entender melhor como que eu pude ajudar pessoas como a Viviane, né, que conseguiu o objetivo dela, né? Eu também já passei pelas mesmas coisas que vocês, né? Porque professor também é entrevistado em inglês, e você quer saber, é até mais desafiador, né? Mas eu vou te dizer que a questão não é apenas você saber o inglês, porque o inglês eu tinha, né? Mas eu vi que tinha outros fatores envolvidos, né? E ninguém nunca me falou isso. Em curso nenhum eu aprendi isso. E nunca dei também para os alunos, né? Quando eu dei aula em todas essas escolas aí que vocês conhecem, né? E eu tive que aprender na raça. Eu aprendi sozinha, mas eu decidi que eu não ia mais deixar de falar isso para os meus alunos, porque eu queria que eles tivessem essa transformação, né? Então, essas questões de falar a mentoria, ela se concretizou nos últimos 4 anos, mas eu já falava nisso há 15 anos atrás, quando eu me descobri como entrevistada e uma pessoa que tinha inglês, mas que não sabia como lidar, né? Porque não é só saber inglês, né? E aí eu comecei a estudar os padrões, estudei os padrões das entrevistas, né? Porque tudo que a gente estuda, a gente precisa estudar um padrão. É igual vocês, quer estudar inglês? Precisa definir qual que é o padrão, precisa entender como que é o padrão da língua, como que a língua funciona, né? Porque geralmente quando as pessoas estudam inglês, elas querem estudar a tradução, mas não é a tradução que nos leva a aprender. O que nos leva a aprender mesmo são os padrões. Então, existia um padrão para entrevista de emprego em inglês. E dali para frente, eu comecei, primeiro apliquei em mim, de estar mais preparada, né? E depois eu entendi que eu tinha que, como missão, passar isso para o maior número de pessoas, né? E as pessoas começaram a chegar, as pessoas começaram a pedir. Aliás, desde que eu me lembro, assim, de começar a procurar emprego, as pessoas sempre pediram para eu fazer currículo. Eu sempre tive que fazer currículo para as pessoas. Não sei, acho que as pessoas olhavam para mim e achavam que eu podia ajudar, né? Talvez porque eu tinha bom português, tinha bom inglês, fazia letras, então sempre as pessoas me pediam, né? Eu fiz muitos currículos na vida. Nossa, quantos currículos eu fiz para as pessoas, né? E, e aí eu decidi que eu ia fazer isso para ajudar as pessoas, né? E eu me questionei se isso era para mim mesmo, né? Não é só você que tem questionamentos, eu também tive questionamentos. Eu fiquei pensando, será que eu vou passar agora de entrevistada para expert em entrevistas? E eu também passei por dificuldade, sabe? Eu fiquei pensando, né? Faço ou não faço, né? Mas aí eu fui atrás, né?
era desafiador, tinha que entender os bastidores, né, do processo seletivo inglês a fundo, ver a adequação de palavras-chave das áreas, entender como que são feitas as escolhas dos candidatos, então isso tudo envolveu um estudo, né? E aí eu comecei a conhecer muitas áreas diferentes, né, que não é comum para uma professora de inglês, né? Vocês que já devem ter estudado aí diversos cursos, né? Eu não sei, coloca no chat se vocês conheceram algum professor que trabalhava assim, essa questão de entrevista de emprego e tudo mais, né? Porque eu sempre fui uma pessoa à frente do meu tempo, então eu sempre busquei inovar. Você vê, 15 anos atrás eu já estava estudando sobre entrevista, já estava buscando como ajudar melhor as pessoas. Né? E aí eu comecei a ajudar, assim, informalmente, os primeiros alunos, né, nas entrevistas de emprego em inglês, tal, né? E aos poucos eu fui vendo que eu precisava expandir isso, né? E nos últimos 4 anos eu decidi, não, é a internet que vai me ajudar a expandir esses conteúdos, ajudar cada vez mais as pessoas serem o que elas podem ser através do inglês. Então aí eu fui e fui adiante. Eu relutei a princípio, né, em fazer online, porque essa coisa do online era tudo muito novidade, né? Mas há 4 anos atrás eu comecei no online discretamente e depois, em um ano e meio, eu já estava praticamente totalmente online. Depois da pandemia eu fiquei 100% online e assim, ontem mesmo eu estava pensando, eu não volto mais para outro formato, né? Mesmo porque eu tenho os horários ocupados, né? Então não tem mais como me deslocar, né? Teria que mudar tudo novamente, né? E aí eu fui aplicando, né, esses conhecimentos, assim como eu apliquei com a Viviane, né? E tantas pessoas que eu aplico aí semanalmente, eu faço várias mentorias, né? Porque as pessoas estão em busca dessa coisa que a pandemia trouxe, né? Que é o global, né? A empresa está dentro da sua casa agora, né? Então, isso foi muito, muito bacana, né? E agora, lápis e papel na mão, que eu vou te explicar sobre o meu método, ok? Você está preparado aí? Eu vou te explicar aí sobre o meu método, vou falar sobre perguntas. Está fazendo sentido isso aqui que a gente está falando? Coloca aí para mim no chat se está fazendo sentido para você. Está fazendo sentido? Está fazendo sentido para você? Good morning. Para quem entrou depois, good morning, welcome. Tá fazendo sentido isso aqui que a gente está falando? Agora eu vou compartilhar com você o. Just a minute. Eu vou compartilhar com você o. Where is it? O método, né? Olha lá, o método PASS. Então eu criei um método que chama método PASS. É a preparação, emoção e simulação. Então esse método, ele está baseado nesses 3 pilares. Então, para você se dar bem numa entrevista de emprego em inglês, você precisa ter preparação, emoção e simulação. Eu percebi que as pessoas que não trabalhavam esses aspectos, que elas tinham mais dificuldade. Porque às vezes a pessoa me procura só para fazer, eu quero treinar para a entrevista. Mas assim, ela não está nem preparada, ela quer uma horinha só para aquilo, né? E aí o trabalho não fica completo, porque a gente precisa desses 3 pilares. Senão, é igual uma cadeira com 3 pernas, você não senta. Então, você quer dizer, até senta, mas cai, né? Mas aí o que acontece? Eu preciso desses 3 pilares, né? E as minhas mentorias são baseadas assim, nesses 3 pilares. E eu queria que você tivesse isso em mente. Você precisa de preparação, você precisa trabalhar a emoção e você precisa fazer a simulação. Até rima, né? Todas essas coisas. E aí, a gente vai falar, vamos falar de cada um desses níveis, né? E aí eu já vou começar a falar um pouquinho sobre perguntas, né? Deixa eu colocar aqui o slide para você. Sobre perguntas, né? Por exemplo, Q&A Job Interview. Tell me about yourself. Você que está aqui comigo na sala privada, pode até colocar no chat.
Como que você falaria de você? Assim, sem eu te falar nada, o que você falaria de você? Coloca aí para mim. O que você falaria sobre você? O que você falaria sobre a empresa que você quer trabalhar? Por exemplo, why Google? Por que eu quero trabalhar no Google? Como que você responderia isso sem preparação alguma? Né? Que o primeiro pilar é a preparação. E no primeiro pilar é o que a gente mais fala é o mais importante. Quer dizer, os três são importantes, mas a preparação é básica. Porque o que eu tenho encontrado nessas mentorias que eu tenho feito? Pessoas, e já fiz também entrevistas, né? Porque às vezes eu sou contratada para fazer entrevista em processos seletivos. Eu vou como especialista do inglês, né? Você fala, ok, tell me about yourself. A pessoa não sabe o que falar. E isso é o básico da entrevista. Então anota aí. Você saber falar de você em inglês é o básico. E isso é para uma pessoa que já tem 1 ano de inglês. Então, olha lá. Tell me about yourself. O que você falaria sobre você? Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui. O que você falaria sobre você? Ok? As pessoas não sabem o que falar sobre elas. Né? E falar sobre você é muito importante. Então, anota aí. Quando você vai falar sobre você em inglês, você tem que falar de presente, passado e futuro. No trabalho. No trabalho. Eu fui fazer entrevista outro dia e encontrei pessoas falando: I have a dog, I have a cat, I like watching TV. Você não possa falar essas coisas. Você pode falar essas coisas. Só que um entrevistador, você acha que ele está interessado em saber se você gosta de assistir TV ou não? Se ele tem cachorro ou não? Se você tem cachorro ou não? Mas sabe o que é isso que acontece? Isso acontece porque você não tem preparação. Então você não foi preparado. E tem gente que acha que é complicado se preparar, porque você tem que ficar escrevendo, tem que escrever, tem que scriptar, né? Isso eu inventei uma palavra, scriptar, né? Então, assim, aí o que acontece? Aí fica aquela coisa, né? Aqui, ó, tem um comentário aqui. Eu mais entendo do que falo. Eu mais entendo do que falo. Então, tem que começar a falar. Porque se eu entendo, é porque eu posso falar. Não existe habilidade dissociada. Então, coloca isso na sua cabeça. Se eu ouço e entendo, mas eu não consigo falar, não é que eu não consigo falar. Eu não me desafiei a falar. Eu preciso falar, né? E fazer scripts te ajuda. Porque você tem um modelo. As pessoas também querem falar do nada. Então, não tem como você ir para uma entrevista e não saber pelo menos um tell me about yourself e não ter feito um script. Você precisa de um script, você precisa de um modelo. E isso tem a ver com o presente que eu vou te dar no final, hein? Fica ligado aí. E aí, o que mais que pergunta aí, né? Que as pessoas perguntam. As pessoas perguntam why e a empresa. Você estudou a empresa para você poder fazer essa entrevista? Olha, encontrei também uma mentoria há pouco tempo, uma pessoa que falava inglês super bem, mas por isso que eu digo, não é o inglês só, é a emoção, é a preparação, é a simulação. Ela não tinha simulação, emoção zero, preparação zero, só tinha o inglês. Aí, o que aconteceu? Não sabia nada sobre a empresa. Eu falei, tá bom. Why do you want to work in this company? Não sei, é uma empresa boa, é um emprego bom. Não existe isso, gente. Não existe. O recrutador, quando ele começa a te ouvir, o recrutador, ele quer saber o que você estudou sobre a empresa. Ele quer saber quais os valores da empresa que batem com os seus. Então, assim, também outro dia, numa mentoria, a pessoa falou assim, nossa, dá trabalho, né? Eu falei, dá trabalho. Dá trabalho. Você quer ganhar de 50% a 70% a mais? Dá trabalho. Né? Então, olha só, para preparação, o que você precisa ter? Você precisa ter um modelo de currículo em inglês, você tem que começar a fazer sua versão, você vai escolher verbos de ação, como implement, lead, develop, você tem que se mostrar, né? Você tem que se vender, isso é se vender. Tem gente que, eu peguei outro dia uma mentoria,
que, assim, eu sabia quem era a pessoa. Eu senti quem era a pessoa. Mas, assim, o currículo dela parecia que ela ia fazer uma vaga para recepção, uma vaga para assistente administrativo, assistente financeiro. Mas ela tem condição de ser uma coordenadora. O currículo dela é de coordenador. Mas ela não sabia se vender. E aí a gente teve que trabalhar essa parte, né? Então, um bom currículo, ele em português, ele serve de base para o inglês, ele serve de base para o LinkedIn, para um LinkedIn bilíngue. Você tem um LinkedIn bilíngue? O seu LinkedIn já está em inglês? Né? Não tem como você ser... Eu encontrei essa semana também uma aluna. Ela fala inglês e não tem inglês. Eu falei, nem te falo um negócio desse porque eu não consigo entender. Não consigo entender. Um perfil bilíngue no LinkedIn, ele aumenta assim 10 vezes a sua chance de ser encontrado. Né? Além do perfil completo, né? Então, eu também ensino a trabalhar a questão do LinkedIn, porque o LinkedIn, gente, ele é uma ferramenta importantíssima para nós, né? E vale a pena a gente lembrar que na parte de preparação, a gente tem que fazer o quê? Se autoconhecer. Por quê? Você vai ter perguntas, ó, anota aí uma pergunta que é Why should I hire you and not the other candidates? Why should I hire you and not the other candidates? Essa pergunta, gente, é a cereja do bolo. Se me fazem essa pergunta, eu vou ficar assim muito feliz porque eu quero arrasar. Eu quero arrasar nessa resposta. Porque essa resposta, deixa eu compartilhar de novo aqui a pergunta com vocês. Essa resposta, ela me ajuda demais a vender o meu peixe. Eu quero mais é que me perguntem tudo isso. Olha lá, why should I hire you and not the other candidates? É aqui que você tem a oportunidade de vender o seu peixe, né? You should hire me because I am I have experience in ok? É a hora que você tem a oportunidade que tudo que você não falou na entrevista, você pode falar. E aqui é o lugar que a gente põe bastante das nossas competências, assim, das nossas soft skills, né? Então, é bem importante a gente falar sobre tudo isso aqui nesta pergunta, tá? Então, anota essa pergunta aí. E quem quiser colocando exemplo de respostas aí no chat, pode colocar, tá? Como que você responderia isso, né? Por que eu deveria contratar você e não os outros candidatos, né? Why should I hire you and not the other candidates? O que você responderia, né? Eu tenho mais algumas questions aqui para você. Olha lá, ó. Você pode anotar, né? O que acontece? Quando a gente não se prepara, a gente não pega, não chega na hora, a gente fica até mais nervoso, porque a situação da entrevista, por isso que eu falo que tem as questões da emoção, ela é uma situação desafiadora, né? E aí, o que acontece? Alguém chega pra gente e fala assim: você tem alguma coisa para me perguntar? Você não sabe nem o que você quer perguntar para o cara, porque além de você ter que ter a pergunta, eu tenho que saber se eu vou usar do, se eu vou usar done, se eu vou usar have, se eu vou usar present perfect, se eu não vou usar, o que eu vou usar? Então, por isso, gente, que eu não posso ir despreparado. Então, você percebe que os pilares, né, que é a preparação, a emoção e a simulação, eles são interligados. Então, a falta de preparação influencia na emoção. Né? Como que eu vou falar, por exemplo, aqui, ó, de um projeto que eu me orgulho, se eu nem pensei como que eu vou falar isso? Esses dias também numa mentoria, uma pessoa falou para mim, nossa, eu não sei nem como que eu vou explicar isso em português. Quem dirá em inglês? E é verdade. Se você não se prepara, não tem como. Gente, não é vergonha, não é erro a gente escrever, né? Ontem mesmo eu estava fazendo esse processo seletivo, né?
ontem à noite, porque é sexta, mas a gente também faz preparação, porque se é uma emergência. Aí eu tava fazendo a preparação e, assim, é uma pessoa que não gosta muito de escrever, mas teve que escrever, porque não estava organizando o pensamento. Tem que escrever. Às vezes a gente faz forçando, vai ter que escrever, né? Então, essas perguntas aí, vai pensando, vai pondo aí na cabeça, né? Então, vamos falar um pouquinho da emoção, né? A emoção, ela é fundamental também, né, para a entrevista de emprego em inglês. Porque se você não controla a sua emoção, você pode ter jogado fora tudo que você se preparou também para a hora da entrevista, né? E nesse pilar aqui, eu enfatizo bastante a questão da comunicação não verbal, porque a comunicação não verbal pode não ser aquelas porcentagens, né, que você vê por aí na internet, porque só 7%, né, outro dia eu estava vendo isso daí, só 7% é verbal, 93% é não verbal, porque tem expressão facial, tem a expressão corporal, enfim, vamos lá. Talvez não seja essa porcentagem, tá? Eu também acredito que não seja tudo isso, né? A importância do não verbal, mas ele define. Hoje em dia, a gente não tem mais o aperto de mão, né? Porque a gente não estamos fazendo as entrevistas presencialmente, estamos fazendo online. Então, aqui você vai ter que ter essa habilidade com as câmeras. Então, você precisa treinar, né? Então, eu trabalho na mentoria, você se destacar também no vídeo. Você tem um roteiro para fazer um vídeo currículo. Você tem um vídeo currículo? Né? A entrada do seu LinkedIn tem um vídeo gravado? A minha tem. Você pode ir lá depois olhar. Então, você precisa se mostrar, você precisa mostrar, como diz a minha amiga, quem é você na fila do pão. Né? E eu vou recomendar para vocês assistir um vídeo assim que foi super assistido no TED, né, no TED Talks, que é a sua linguagem corporal molda quem você é. A sua linguagem corporal molda quem você é, que é da Amy Cuddy, ok? Então, deixo aí a dica para você. Ela é uma psicóloga social e ela fala dos experimentos a respeito da linguagem não verbal, né? E você trabalhar a sua linguagem não verbal é muito importante, né? Principalmente no vídeo, que a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar aqui as mãos, né? A gente vai trabalhar um pouco da postura, né? Porque quando você tem uma postura boa, você oxigena o cérebro e aí você pensa melhor, você é mais confiante, né? Então, tudo isso é importante. Então, sugiro que você assista a Amy Cuddy, A-M-Y-C-U-D-D-Y, né? Que você assista a Amy Cuddy e você possa aprender um pouco a respeito da comunicação não verbal, se você ainda não estudou sobre esse assunto, né? E aí, a gente vai falar sobre o próximo pilar, que é a simulação, que é um pilar que nos ajuda a ter mais confiança. Quem tem aí falta de confiança para falar inglês? Escreve aí para mim no chat. Você tem falta de confiança? Você tem falta de confiança? O que vai te ajudar é a simulação. Ah, mas eu vou fazer esse negócio artificialmente? Vai. Vai, porque o cérebro... Deixa eu te explicar um pouquinho do cérebro. O que acontece? Quando você faz uma simulação comigo, o seu cérebro encara que aquilo já é uma coisa conhecida. Quando você for para a situação real, o seu cérebro vai entender que você já viveu aquela situação. Ai, mas a gente não sabe se ele vai perguntar aquilo. Entrevistas têm um roteiro, ela tem um esqueleto, ela é previsível. Então, assim, dessa experiência que eu tenho das mentorias individuais, eu vejo que as coisas se repetem. Às vezes a entrevista é uma só, às vezes ela é dividida em blocos, às vezes é o RH, é o gestor, enfim. Mas as entrevistas, elas têm um padrão a ser seguido, né? E até mesmo para você que está me ouvindo e de repente você faz as entrevistas, né? Talvez você pense assim, mas como que eu vou avaliar o nível de inglês? Existe uma tabela, tá? E eu também explico um pouco sobre isso. Existe uma tabela mundial, né? Dos níveis de inglês, que não são os mesmos níveis do mundo, tá? Isso é uma outra coisa também que para a gente discutir, que eu discuto também um pouquinho dentro da mentoria.
porque os níveis do Brasil não são os mesmos do mundo. Então, se você, recrutador, precisa fazer a entrevista, você vai se guiar nessa tabela, tá? E isso dá super certo, ok? Deixa eu ver aqui o que estão falando. Com medo, às vezes ficamos com medo de falar, de não falar corretamente. Olha, eu fico com medo de não falar, porque se eu não falo, eu não tenho oportunidade de saber o que acontece quando eu falo em inglês. Então, eu não tenho que ter medo de falar, porque eu vou te contar uma coisa, eles erram. Outra coisa que eu vou te contar é que 70% das pessoas no mundo que falam inglês, elas não são nativas. Talvez você tenha que ter um contato com uma pessoa que sabe tão pouco quanto você. E você fica pensando, nossa, eu vou falar o nativo, vai ver. Ele nem nativo é. Sabe quem que é nativo? Nativo é quem nasceu na Inglaterra, quem nasceu nos Estados Unidos. Aí ele é nativo do inglês. Nasceu, filho de americanos, pais americanos, avós americanos, todo mundo americano. Ou inglês. Aí ele é nativo. E isso a gente tem muito pouco no mundo. Porque o inglês é falado por mais de 70% das pessoas que falam inglês, elas não são nativas. É a segunda língua. Cuidado, quando a gente fala segunda língua, é como nós. Nós estamos falando inglês, mas o inglês como língua estrangeira, né? Então a gente não precisa ter medo de falar e não falar corretamente, porque ele também pode não falar corretamente. Outro dia eu peguei erros, não porque eu queria desmascarar os nativos, não nativo, né? Porque também não era nativo, é uma pessoa que é falante do inglês. E eu mostrei para uma aluna e ela falou para mim: Nossa, ele errou. Eu falei: É, porque ele é gente. Então, não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar. Fale mesmo, se exponha, porque quanto mais você usa, mais você aprende, mais você desenvolve, né? Agora, voltando para o nosso pilar, né, que é a preparação, a emoção, a simulação. Então, na simulação, o cérebro precisa entender que não é surpresa. Sabe por que você tem medo de falar numa entrevista? Porque você nunca passou por uma. Então, tenha a experiência num grupo seguro, como esse grupo aqui, como as pessoas que me seguem, que vê as perguntas, respostas, as palavras-chave, o que eu mostro para vocês que precisam fazer. Então, participe de um grupo que seja confortável para você ir ganhando essa confiança. Pode parecer artificial? Pode parecer artificial. Já falei muito sozinha, gente, na vida. Quem quer aprender inglês tem que falar sozinho. Tem que falar sozinho. Se explicar, se falar, entendeu? Você já pode começar pelo Tell Me About Yourself, que eu vou te dar um presente no final dessa apresentação, né? E aí você vai poder ter um exemplo aí, né? Agora, você pode pegar tudo isso que eu te falei aqui, né? As perguntas que eu te passei, e você pode pegar e você pode aplicar tudo isso sozinho, né? Pode acompanhar as minhas redes, tá? O meu canal no YouTube é Bel Freitas, você pode seguir ele lá. Eu tenho várias playlists, tudo separadinho, que eu faço tudo assim para deixar fácil para vocês acharem, né? Você pode pegando, assistir um, assistir outro, né? E aí você vai montando aí o seu quebra-cabeça, né? Da entrevista de emprego, do currículo, enfim, né? Mas, como eu te falei, né? Eu vou te dar um presente, né? Um presente você vai receber no grupo, tá? Você tá no grupo lá do WhatsApp? Eu vou dar para você um PDF que, olha assim, eu acho que você vai gostar bastante, que é um PDF de perguntas e respostas. Eu escolhi algumas perguntas e respostas e deixei uns exemplos para você. Porque, gente, é inspiração, né? É inspiração para você escrever o seu. Ai, mas eu não queria. Eu não queria fazer assim, entendeu? Eu queria fazer sozinho. Gente, não existe fazer sozinho. Não existe fazer sozinho. A gente precisa dos exemplos, precisa dos modelos. Então, esse PDF eu vou deixar para vocês. Quando eu terminar aqui, eu vou colocar no grupo um PDF bem legal com essas perguntas e respostas. Eu coloquei só algumas, mas já dá para você começar, né? Você já faz o seu. Põe a mão na massa, né? Agora, se você quiser a minha ajuda, se você quiser ir com o meu grupo, com as pessoas que já
que já fazem mentoria com você, agora é a hora, eu vou te falar como que você pode fazer para participar dessa mentoria, tá? Isso daqui não é mais um curso online, não é uma mentoria, não é um grupinho, entendeu? É uma coisa séria, uma coisa de verdade, que ajuda pessoas como a Viviane, que se recolocou, que fez várias entrevistas em inglês. Ela, assim, foi um exemplo para mim incrível, porque ela fez entrevista por telefone, ela fez entrevista naquele Team Highview, não sei se você já ouviu falar dessa ferramenta, que é uma ferramenta que você é entrevistado pela máquina, né? O gestor, ele grava algumas perguntas, né? E você conversa com a máquina, você grava, né? E ela fez essa entrevista também, fez tudo quanto é tipo de entrevista, foi recolocada, está numa posição legal, e hoje já está até começando a fazer suas primeiras entrevistas em inglês, avaliar os candidatos, porque ela é uma tech recruiter. Então, assim, imagina a qualidade de vida que mudou para ela, né? A alegria, assim, ela conseguiu também uma vaga que ela queria de liderança, né? Que era uma coisa que até então ela não tinha perspectiva nenhuma, e foi para uma vaga que realmente ela desejava, que ela queria, né? Isso é incrível, né? Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço, né? E deixa eu mostrar aqui para vocês como que funciona essa mentoria. Então, o que é a minha mentoria? São 11 módulos, 22 aulas, 3 mentorias em grupo ao vivo, de 2 horas cada, mais de 20 horas de conteúdo entre gravado e ao vivo, plataforma de estudos, tá? Aí, o que você recebe? Tudo para te ajudar. Tudo para te ajudar. Então, assim, eu passo cronograma de estudos, tá? Eu não solto todos os conteúdos de uma vez, porque senão você também não sabe nem qual que você estuda. Por isso que a internet, ela é boa, mas a gente precisa de uma curadoria de conteúdos, né? Porque a gente não sabe por onde começar, né? Então, aqui você vai saber como começar, você vai ter um ano de acesso a essa plataforma de estudos, você vai ter o suporte, tem um grupo fechado no Telegram para você tirar suas dúvidas, né? O que eu vou te ensinar? Eu vou te ensinar como montar o seu currículo em inglês, né? Como é que você elabora o seu currículo em inglês, né? Quais são as palavras-chave? Anota aí, gente. Você já sabe quais são as palavras-chave da sua área? Você precisa estudar vagas. A gente vai estudar junto vagas. Às vezes você pega esse candidato para uma única vaga e fica esperando um milagre. Não existe. Você tem que fazer um estudo. As pessoas que estão conseguindo as melhores vagas, elas estão fazendo um estudo. Ou elas estão fazendo mentoria para receber esse estudo para ser ajudado. Vou te ensinar a fazer um perfil bilíngue no LinkedIn. Você precisa ter um perfil bilíngue. Tem gente falando aqui nas redes que não está no grupo, tá? Quando eu terminar aqui, eu vou colocar o link do grupo de novo, tá? Para vocês, eu coloco aqui nos comentários, tá bom? Para vocês participarem, para receber o presente e para saber como participar dessa mentoria, tá bom? Simulação para as entrevistas de emprego. Você tem coragem de entrar agora aqui? Eu vou te dar essa oportunidade. Assim que eu terminar de falar, eu vou dar oportunidade de perguntas e respostas. E quem quiser trazer para mim alguma resposta, assim, na hora, ao vivo, eu vou te ajudar. Vou te ajudar para você já sair daqui com uma resposta pronta. Eu vou te passar um checklist de acompanhamento da mentoria. Por quê? Porque às vezes você compra um curso online, você compra uma mentoria e você não é acompanhado, você vê coisas só lá gravado e desiste, né? Você sabia que somente 7% das pessoas realmente fazem os cursos online que elas compram? Só que aqui não tem boi, não. Aqui tem que fazer, tem que estudar. Aqui não tem boi, não. Eu vou avaliar o seu nível de inglês. Você vai ter modelos de currículos para você copiar, cartas de apresentação, o roteiro do vídeo currículo. Eu quero você fazendo o seu vídeo currículo. Eu vou te ajudar com técnicas de gestão do tempo. Ai, o inglês não entra na minha rotina. Não entra? Vai entrar. Depois dessa aula vai entrar, né? Como começar um perfil em inglês no LinkedIn? Talvez você não saiba nem como começar esse perfil, né? Como estabelecer a sua marca de sucesso? Como que você vai vender o seu peixe? Você sabe que você vende seu peixe também em processo seletivo interno?
você vende na reunião, você vende na apresentação, você está se vendendo o tempo todo, sabe? Para de achar que você não é vendedor, então você não tem que saber vender o peixe. Tem que saber vender, sim. Tem que saber, né? E uma sessão de coaching para te ajudar a falar inglês com confiança no local de trabalho. Já ajudei tanta gente a destravar o inglês, né? Aliás, essa aula, quem já entrar na mentoria, essa aula já é segunda-feira. Como ganhar confiança para falar inglês no ambiente de trabalho e não ter medo de abrir a boca e falar uma coisa errada. E aí, você que me acompanhou aqui, que está me acompanhando, né, nas redes, os primeiros inscritos, até hoje, 1 hora, eu vou te dar mais uma coisa. Quem se inscrever na mentoria vai ganhar uma revisão individual do currículo, que custa 512 e vai estar incluso nesse preço para quem correr, para quem até 1 hora entrar na minha mentoria, que já vai começar segunda-feira, gente. Quer dizer, ela já vai começar hoje. Quem entrar já tem atividade para fazer, tá? Atividade preparatória para segunda, né? Para quem se inscrever até hoje, à meia-noite, ainda vai receber uma avaliação oral individual do seu inglês. Eu vou te dizer o que você precisa fazer para deixar o seu inglês 10. E ainda, para quem se inscreveu hoje até meia-noite na mentoria, você vai ganhar uma mentoria de análise de perfil comportamental, que é aquela coisa, quem se conhece melhor sabe se vender, né? Esses dias eu fiz também uma mentoria e daí eu falei, o que você tem de melhor, né? O que você pode falar assim naquela pergunta, né? Why should I hire you and not the other candidate? Aí eu falei assim, I'm organized, I'm responsible. Eu falei assim, que organized e responsible é uma coisa que eu não preciso nem falar, já é esperado, né? Que eu seja uma pessoa organizada, que eu seja uma pessoa responsável. Isso não é venda. Isso o recrutador já espera de você, né? E aí, quando você faz uma análise de perfil comportamental, você se conhece melhor. E você pode falar melhor e vender melhor o seu peixe, né? Talvez você está pensando assim, quanto que custa tudo isso? Meu Deus, vai ter tudo isso nessa mentoria? Quanto que custa, né? Porque um plano de recolocação, não sei quantos de vocês já foram atrás disso, ele custa em torno de 4K, né? A partir de 4K. Mas hoje, se você fizer essa mentoria aqui comigo, ela vai custar menos de 1K. Ela vai custar 12 vezes de 97 ou 997 à vista. E aí, depois alguém da minha equipe vai colocar os links aí, tá? Para vocês verem, para vocês saberem mais o que tem na mentoria, para vocês lerem com calma, né? Mas a calma até 1 hora para você ganhar aqueles bônus, né? Então, presta atenção lá. Tem garantia, tá? Essa mentoria você compra, tem uma garantia de 7 dias, você pode entrar, você já pode participar das primeiras aulas, primeira aula ao vivo, as aulas gravadas. E se você falar, não é para mim, entra lá, manda um e-mail pra gente, pede um reembolso, e ninguém vai te fazer pergunta nenhuma, você vai ser reembolsado 100%, sem problemas, tá? E eu acredito tanto nessa mentoria, que Bel Freitas, eu vou dar uma garantia estendida de 90 dias. Se em 90 dias você não mudar o seu LinkedIn, se o seu LinkedIn ninguém visitar, se ninguém te chamar para entrevista, se ninguém te chamar para entrevistas presenciais, online, enfim, ninguém entrar em contato com você, se você estiver invisível depois de tudo isso que você vai fazer nessa mentoria, eu vou te pegar pela mão e eu vou fazer com você de forma individual. Porque aqui a gente vai fazer em grupo, mas aí eu vou fazer com você de forma individual. Vai ter todas as regras lá dentro da mentoria. Quando você adquire, você tem um módulo 0 com as instruções, você vai saber tudo como fazer para conseguir essa garantia de 90 dias. E assim, gente, não é possível. Eu desconheço pessoas que tenham feito essa mentoria e que não tenham obtido resultado. Então, é isso aí. Agora, eu vou abrir para perguntas, ok? E aí, quem quiser entrar aqui comigo, né? Vocês não estão sendo transmitidos, tá? Quem está
na sala fechada, não vai estar aparecendo em nenhuma rede social. Se você quiser entrar, se você quiser... eu sei, tem pessoas entrando e não estão conseguindo, não entendi por que elas não estão conseguindo. E aí, assim, se você quiser entrar aqui agora ao vivo e responder, por exemplo, tell me about yourself, ou então, why should I hire you and not the other candidates? Eu estou aqui para vocês poderem já se arriscar, né? Quem já está aí, quem está aí a fim de se arriscar? Quem está nas outras redes também pode. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o link, né? Para vocês. Agora eu vou abrir para perguntas, ok? Quem quer ser um candidate? Quem está aqui participando ao vivo e quer ser um candidate? Mas olha, você vai, depois você se preparar, você vai ser um candidate, hein? Então, eu quero te agradecer. Se você não quer participar, no problem at all, ok? Mas para as aulas depois, aí você vai ter que participar, né? Eu deixei o link aqui no chat, aqui do Google Meet, tá? Para você aqui participar, né? Eu vou colocar agora no grupo, vou deixar o presente lá para vocês. E thank you very much. Obrigado por você estar aqui, você participar. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído aí com a sua jornada, com as entrevistas. E aí eu vou colocar os links lá nos grupos, no evento, enfim, e mais o presente que é perguntas e respostas, umas perguntas e respostas bacanas para você poder treinar as suas, ok? Thank you very much. Bye bye.